Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Rodrigo Zurá Convergentes aqui do YouTube. Mais uma semana se passou e nós seguimos com a série Petit Lenormand no dia a dia. Semana passada, então, a gente iniciou a semana da cobra, da serpente, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carta 8, a carta O Caixão do Petit Lenormand, que muitos carinhosamente chamam no Brasil de baralho cigano. Enfim, mas antes, é claro, a gente vai ter que falar um pouco sobre como foi essa conexão com a energia da carta 7, a serpente da semana passada. Enfim, se você está gostando, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui como é que foi a sua semana da serpente. Enfim, a gente conta então com a interação de vocês aqui no canal. É muito importante. E desde já agradeço também a interação do pessoal que já está se comunicando com a gente. Enfim, Semana da Serpente. A gente falou que a serpente, então, era uma carta que trazia complicações, era uma carta muito associada à traição, à falsidade, à puxada de tapete, a fofocas maledicentes, enfim. Também tive outras percepções para além disso. Primeiramente, com relação ao clichê dessa carta, tá? Oportunamente tive pelo menos três atendimentos, sendo dois de cartas e um de búzios, que falavam, que trouxeram a temática da traição, de relacionamentos, de casamentos, enfim, para o atendimento, situações onde a gente tem que ter um repertório, inclusive, para deixar a pessoa bem diante de uma situação que não é nada confortável. Depois, uma quarta pessoa, de forma um pouco voluntária, conversei, ela não estava atendendo, ela estava pedindo uma ajuda até para o aprendizado do Petit Lenormand, do baralho cigano. Inclusive, é uma pessoa que já tem um certo domínio com tiragens. Ela me trouxe uma situação bastante difícil, bem emblemática, do tipo, melhor amiga ficou com o meu marido, coisas assim. Então, sinalizaram bastante a energia desta carta. Comigo, em especial, eu tive muito cuidado com essa questão de relações e conversas com o trabalho. Eu sou uma pessoa que estou há bastante tempo no serviço público e é natural que as pessoas desabafem comigo. E existem sim, às vezes, desafetos, diferenças. Eu tentei da melhor forma possível não reforçar algumas situações que às vezes podem ser bobas, podem ser pequenas picuinhas, enfim, que são coisas que podem ser facilmente resolvíveis. Então, tentei cuidar com isso. Afinal de contas, a gente também filmou semana passada vela aqui de proteção. Falei do espelho de Mamãe Oxum, trouxe a Ruda. Então, era interessante que eu não entrasse também nessa vibe, então, de ficar reforçando animosidades ou, por outro lado, sendo um canal de fofocas com trabalho. Isso pode acontecer. Também tive algumas situações de ter que contornar algumas questões. A gente passou por auditoria, precisei ajudar. Então, essa questão de contornar foi algo que foi necessário, ter essa inteligência de contornar algumas situações mais difíceis com auditores. Então, de trazer alguma alternativa, algumas cobranças então de auditoria, tá? Isso também me foi uma vivência minha, tá? E também em algumas situações eu usei um pouquinho de charme, sim, dentro do possível, para conseguir cooptar, sim, alguns clientes, algumas clientes. Senti isso genuinamente e me favoreceu, né? Utilizar da inteligência, enfim, de trazer um pouco de esse charme, eu digo assim, de vender o teu peixe, de falar da tua experiência, falar dos feedbacks das pessoas que são positivos. Então, imprimir esse charme para com as pessoas também tem um pouquinho dessa energia da cobra, da serpente, ok? Então, conta aí como é que foi a tua semana da serpente, tá? E agora a gente vai começar com a nossa carta 8, que é a carta do caixão, tá? Então, o caixão é aquele objeto de madeira, né, encaixotado que a gente utiliza, né, para colocar os corpos das pessoas que já faleceram. Então, de imediato, assim, a primeira simbologia dessa carta diz respeito ao fim e diz respeito à morte, tá? Algumas pessoas falam de transformação, têm um entendimento mais transcendente da morte, mas de imediato o primeiro significado dela diz respeito ao fim, tá? Morte, tá?
E com isso, a gente está falando de coisas que terminam de fato e que não terão retorno, tá? Então, isso pode passar também em algumas situações onde a gente está falando do fim de um emprego, de um fim de um projeto, de um fim de uma vida. Também é uma carta que fala de doença física também. Ela pode estar falando de dor, ela pode estar falando de tristeza por uma perda, ou enfim, que mais? Ela pode estar falando de desemprego, ela pode estar falando de falência, tá? Aqui no deck iniciante Lenormand da parte Maronhas, tá? A gente tem aqui então desânimo, falência, doença, esquecimento, exaustão, passado, inerte, acomodado, medo, morte, fim e fechado, tá? Aqui também caberia com algumas combinações até para trabalho a questão da aposentadoria. No amor a gente pode estar mantendo vivo um amor que se acabou. Então, um dos conselhos dessa carta também é deixar o passado para trás, reconhecer um fim e seguir em frente, tá? E também trouxe aqui como novidade o Stick Lenormand da Carla Souza, que é um baralho, um Petit Lenormand, onde a gente tem substantivos e adjetivos. Olha que legal, o Stick Lenormand da Carla Souza, que são cartas para combinar, ou seja, são cartas para iniciantes, onde tu vai formar frases, vai formar ideias, tá? Eu não vou ler todas as palavras, só vou ler algumas mais emblemáticas, como falência, tristeza, fim, morte, enquanto substantivo, e alguns adjetivos aqui diferentes e interessantes, tá? Para além de triste, para além de guardado, a gente tem até a palavra encaixotado aqui, muito interessante, né? E encerrado, tá? Então, para essa semana do caixão, que vai ser a minha vivência de quem quiser participar, tá? Interessante a gente lembrar que a gente vai ter na próxima quinta-feira um feriado de finados. Então, é uma data de lembrança para daqueles que já partiram, que já tiveram fim, já tiveram uma morte física. Então eu desejo a todas vocês, todos vocês, que essas lembranças elas tragam ali na frente, na outra semana, florescimento, elas tragam sabedoria, enfim, que a gente reconheça a nossa finitude e que aproveite sim a vida enquanto é possível, tá? Bênçãos abundantes do universo. Até semana que vem com a carta 9 flores, eu trago o relato da semana então do Caixão para vocês. Deixe aqui o seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário como é que foi a semana então da cobra, da serpente, qual é a impressão que vocês também têm de Caixão, tá bom? E até a próxima. Grande beijo.